A revolução da graça. Se você pegar no livro de Gálatas, Paulo diz assim: para a liberdade, Cristo nos libertou. Para a liberdade. Quer dizer, o cristão tinha que ser a pessoa mais liberta, não oprimido. Oprimido assim. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu estou em pecado? Será? Paulo estava mandando esse recado. E os Gálatas, tinha muitos judeus Gálatas, então ele disse assim: vocês vão voltar novamente, ficar debaixo de opressão, de jugo pesado. Não, Cristo nos libertou para a liberdade, não é para jugo pesado. O que era jugo pesado para aquelas pessoas de Gálatas? Principalmente os cristãos, querendo voltar, tentar cumprir as leis. Ora, se Cristo nos libertou da lei, porque eles queriam voltar para a lei, e os Gálatas para a idolatria. Se Cristo nos libertou disso, por que as pessoas ainda na igreja são as pessoas mais infelizes? Por quê? Porque na consciência dos mensageiros de Satanás, de púlpito, a esposa não pode ter relação com o próprio marido. O sexo quem inventou foi Deus. É ele que criou isso. Diz as pessoas que são libertas, que são cristãos libertos, são as pessoas que mais vivem e desfrutam desse privilégio que Deus deu com as esposas. Eles não vivem se oprimindo, os que conhecem a liberdade em Cristo. Não estou dizendo a libertinagem. Mas os pastores veem que cuidado com pecado, 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 pecado. Tem gente que larga até do marido. A esposa rejeita o marido na cama. E assim rejeitam um ao outro. E se tornam opressores de si mesmo. Porque acha que está ofendendo a Deus. Não. Quanto mais filhos os homens tinham no passado, mais era chamado de abençoado. A liberdade em Cristo era para os cristãos conhecer o mundo inteiro, passear, comer, beber de tudo. Olha o que a Bíblia diz. O próprio Deus falando com Pedro, né? Não é nem comigo. Não se faça imundo aquilo que Deus purificou quando ele viu, na sua visão, um lençol cheio de animais que os judeus não comem. Esquece isso aí. Come de tudo. Bebe de tudo. Cristo bebia vinho. E o cristão é pecado, é pecado. Olha, é pecado para você. Mas para Cristo não era, senão não tinha transformado a água em vinho. A burrice tão grande religiosa brasileira desgraçou casamentos, jovens que não casam, vai buscar marido do mundo. Essa opressão maligna ainda existe na igreja em São Paulo, que deveria ser mais visionária das coisas espirituais da Bíblia. Não. Ainda está no principado secundário. O que se é secundário? As leis. A Bíblia diz assim que pressa está para acabar aquilo que se torna velho. Que é envelhecido, a lei envelheceu. É amaldiçoado o homem que tenta cumprir as leis. Eles estão anulando exatamente a cruz do Calvário. Se você voltar para a lei, Cristo nada é. Não tem serventia nenhuma para você. E se você ao menos criar um objetivo de legalismo, o legalismo destrói família e destrói você e destrói pessoas que estão ao seu lado, porque você começa a ser uma pessoa de acusações, de olhar com os olhos malignos, só porque a pessoa não anda igual a você, não tem a prática do seu legalismo, você é odiado. Você se torna um falso judeu, porque o judeu te olha, o judeu religioso, não estou dizendo todos lá em Tel Aviv ou Israel, o religioso, ele te vê você como um cachorro, como um cão. Exato. Por causa do legalismo da lei. E toda igreja que tem doutrinas pesadas, é só aquela igreja que salva, não é Cristo. Então tirou Cristo. Não é mais a cruz do Calvário, não é o Filho do Deus Altíssimo, não é o derramamento do sangue dele, o sofrimento dele, mas agora é você tentar cumprir as doutrinas da igreja que te salva. Essa maldição do inferno destruiu a mente de muitas pessoas, casamento, pessoas se mataram, pastores se mataram, porque eles pregaram tanto legalismo, e o legalismo não dá poder para eles para vencer a carne. Pelo contrário, desperta o desejo da carne. É diferente quando você quer cumprir uma lei, uma doutrina, você vai trair sua esposa. A esposa vai trair o marido. E às vezes, por vergonha, as pessoas se suicidam. Procura saber se os pastores que se suicidaram ou que caíram contra as mulheres, vê o que eles pregam. Não estão libertos, eles criam legalismo. Ah, legalismo é leis. E impõe isso sobre a cabeça das pessoas e destrói. Se o Espírito Santo não consegue convencer, como que eu vou convencê-los? Tem
tem certas igrejas que você tem que assinar papel para poder entrar naquela igreja, seguir as leis, a doutrina que os homens criaram. Eles criam o legalismo deles mesmos. E ainda impõem o legalismo de Moisés, que prega palhaçada, performance. Eu vou dizer palhaço porque são. Você olha eles na internet, você dá risada. Mulheres que roda, parece até vergonha. Não, meu amigo, esse tipo de gente destruíram a igreja. E você olha que são tudo saiona comprida, de coque na cabeça, mas dá uns escândalos tão grandes, sapateia que numa velocidade com o pé, os homens. Isso tudo é doutrina do Canadá. Um legalismo tão grande, tão pequeno que eu sou, como que eu vou alcançar essas vidas? Mas existe Augusto Nicodemos, Tássios, César Cavalcante, Elias, também o Aloísio da Videira. Esses homens são sérios. Eles sabem o que estão falando. Billy Graham sempre pregou a graça. Só a graça. Joseph Prince prega a graça. Martim Lutero pregava a graça. No século XXI, que nós estamos vivendo, a internet, a IA, até a IA não é legalista. Falar da graça de Deus, como ela é, não é eu falando, é a Bíblia. Atenta para a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz lá no capítulo 4 em Romanos, que aquele que justifica o ímpio que crê. O ímpio é a pessoa má, ruim, mas se ele crê, ele é justificado porque ele não está debaixo da lei. Mas não justifica os que estão debaixo da lei, de legalismo. A fé, ela é a única maneira de você crer 100% em Cristo Jesus, de que você é salvo pelo que ele fez, não pelo que você faz. Mesmo porque o que você fizer para poder ser salvo, você anula o que Cristo fez. Deus disse que nenhuma carne vai se vangloriar perante ele. Toma muito cuidado, legalistas. Vocês vão pagar um preço muito alto nesse mundo ainda. Você não poderia estar num púlpito, nem dentro de uma igreja evangélica. O nome de um pastor grande de uma certa igreja, que diz que é proibido ter bigode. É uma palhaçada tão grande criando essas bobagens. O problema é quem segue isso. E talvez quem segue isso é até permitido por Deus, porque o coração é ruim. São gente más, perversas. Tem que adorar ídolos, tem que adorar pastor, tem que andar na doutrina, tem que andar no jugo, tem que andar no chicote. Exatamente isso. Porque são legalistas. Está bem explicado. Vive debaixo da graça. Não acha que é pelo que você faz que você é salvo. Tenha fé no que Jesus fez e você é salvo. Pastor, você pregando a graça, mesmo na tua igreja, vai ter pessoas que não vão aceitar e vão sair da igreja. É verdade. Não vão aceitar a graça. Vão quebrar a cara lá fora. Deus abençoe a todos.